1 Timóteo capítulo 4, versículo de número 16. Diz assim: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Amém? Quero, nesta live, desde já agradecer a oração dos irmãos e pedir que continuem intercedendo em nosso favor, porque temos enfrentado algumas dificuldades. Vocês já devem ter observado, tivemos um problema de energia e que prejudicou a live. Sexta-feira tivemos um problema de internet fraca de um modo geral e que caiu aqui também para poder transmitirmos. Hoje pela manhã tivemos novamente essa interferência, sem contar os inimigos da igreja, alguns, vocês sabem que existem, pleiteando contra. Mas eu sei que com a oração dos irmãos, o empenho dos filhos de Deus, nós lograremos êxito. Quero crer que essa batalha se deve ao fato de, principalmente, dentre outras coisas, nesta manhã nós temos um tema que certamente vai de encontro aos interesses malignos de nos desviar da verdade, de nos faccionar. E nós temos um intuito, e quero crer que advindo dos céus, de transmitirmos só a palavra do Senhor, de não estarmos envolvidos colocando nossas ideias ou inventando histórias para falarmos em nome de uma santidade falsa. E o tema certamente vai bater de frente com coisas que às vezes eu quase não acredito, irmãos. Eu vejo pessoas velhas, ditos ministros ou não, que vêm exigir de nós uma postura que não combina com a Escritura Sagrada, mas só porque eles querem. Não são pessoas que vêm congregar conosco, não são pessoas que vêm somar biblicamente, são pessoas que têm ideias, infantis, de um evangelho fictício e que batem de frente com a gente. É uma coisa assim, eu diria, ridícula. E vocês vão ver que ao longo desse tema, dessa manhã, dessa escola bíblica, ser um tema bastante, vamos dizer assim, relevante, claro, mas eu vejo que eu preciso de tempo nessa Santa Ceia. Mudamos até o nosso lugar aqui de fazermos a transmissão da live. Esse assunto é extenso, mas o nosso objetivo aqui é esclarecermos o porquê que não damos ideia a moleques, a infantis, a pessoas ou pervertidas, ou mal informadas, heréticas, de um modo geral, irmãos. Os irmãos sabem que a história fica tão séria, a molecagem é tão grande, que nos vemos às vezes privados de colocarmos certos textos na internet, porque as mentes poluídas acham que nós estamos jogando indireta. Quer dizer, a pretensão é muito grande, né? Nós perdemos tempo para mandar indireta. Quem me conhece sabe, já é o apelido de sargentão, não é à toa. Se eu tiver que falar, eu vou falar na cara. Então esse assunto que eu estou falando não é indireta e nem direta. Eu estou preocupado com os filhos de Deus, não com os heréticos, não com os pervertidos. Então, se eles querem se perder, tendo a Bíblia na mão, isso não é um problema nosso. A gente não vai perder tempo criando um tema para bater de frente com isso. Até porque esse negócio de bater boca, de competir, é com satanistas e nós não somos. Eles é que gostam de bater boca, de contender, entendeu? Agora, se eu encontrasse pessoas que viessem debater comigo, discordando da Trindade, dizendo, olha pastor, eu tenho fundamento bíblico para desfazer, a respeito, vamos dizer assim, da soteriologia, não, para mim salvação não é só em Jesus. Se fosse esse tipo de heresia, mas com alguém fundamentado, sobre evolucionismo, por exemplo, eu acredito que o mundo vem de uma evolução, não foi Deus que criou. Se fosse esses debates, seria maravilhoso. O problema, irmãos, é que pessoas vêm discutir comigo, querem bater boca, tipo, um exemplo, né?
Não pode falar evangélico, não pode ser. Essas criancices, essas insanidades, irmãos, paranoias. Você acha que eu vou perder tempo discutindo isso, irmãos? Outra coisa, eu não sou do gospel. Oh, pelo amor de Deus, irmão, vai se converter, para de perturbar os filhos de Deus, vai baixar no outro terreiro, aqui não se canta ponto. É complicado. Então, eu quero discutir coisas que vão me levar a crescimento espiritual. Então, estamos numa escola bíblica. Eu sei que os perversos, você pode falar a verdade, pode falar certo ou pode falar errado, mas para quem tem a mente pervertida, tudo que você fala é pervertido, começando por eles. Porque o pervertido acha que todo mundo é pervertido. Diz que para os puros tudo é puro, mas para os perversos, ou para pessoas que têm as suas mentes poluídas, tudo é poluído. Então vamos ao nosso assunto, nosso tema, que é cuidados com a palavra. Do versículo 1 ao 16 de 1 Timóteo 4, que nós lemos, desse capítulo, no aconselhamento de Paulo ao jovem pastor Timóteo, o aconselhamento dele referindo-se à sobriedade escriturística, e ele exige que isso seja mantido, em face da apostasia já reinante nos seus dias, fruto do desvio da verdade. Nos propomos, então, nessa manhã, a seguirmos os mesmos passos do apóstolo, no que tange à sobriedade escriturística, com alguns cuidados que colocamos em sequência. Ou seja, primeiro, irmãos, o cuidado que nós temos que ter com factoides, porque agora, em nome de se defender a unidade da igreja, as pessoas pessoas vão ficando insatisfeitas e vão criando facções contra as facções. Alguém cria uma facção para se defender da facção. Por que isso acontece? Porque ao invés de se preocupar com a Bíblia, eles se preocupam com suas ideias. Então vamos lá. Factoide é uma informação falsa ou não confirmada que se aceita como verdade, também vista como fato forjado, disseminada com a intenção de mover a opinião pública. Isso acontece muito no mundo político. Eles criam factoides, que é o que mais acontece. Aquilo não é verdade, mas eles fazem uma montagem e começam a divulgar. Mas é uma história montada, ela não é verdadeira. E não se engane, porque isso existe no meio cristão. Existe no meio dos santos. Primeiro, Jesus não mandou. Quer ver uma coisa? Há um certo líder, um certo pastor, que ele só faz culto na casa dele. Porque ele disse que Jesus não mandou fazer templo. É mole, irmãos. E ele disse que os apóstolos se reuniam nas casas. Logo, fazer templo, ele disse que é errado. Agora, pasme para a idiotice dele. Jesus não mandou fazer templo, mas ele se reúne em 4 paredes, que é a casa dele. Isso é o quê? Não é templo? Já que esse homem acha que não se deve fazer templo, ele não podia congregar dentro de casa, tinha que ser na rua. Mas aí, eu também poderia criar um atrito com ele se eu fosse um molecão como ele. O que eu falaria? Eu falaria o seguinte: Jesus também não mandou ficar congregando na rua. Eu poderia falar também isso, irmãos. Porque de vez em quando você vai ver pessoas falando dessa maneira, factoides, e eles saem propagando. E quando você numa live fala diferente, eles entram cheios de razão. Os hipócritas. Um outro factoide, olha aqui, irmão. Pode ver na Bíblia que batismo lá é dentro d'água. Jesus foi batizado, João batizava, tudo no Jordão. Portanto, quem batiza em piscina está errado, está indo contra a doutrina dos apóstolos ainda. Agora eu te pergunto, isso não é um factoide? Por quê, irmãos? Porque isso é coisa isolada. Se você for ler o que significa batismo, é sepultamento. Então eu poderia também fazer diferente. O João Batista não batiza na água corrente não, porque é água parada, para tipificar o quê? Sepultura. Os irmãos estão entendendo? Então esses imbecis aparecem, irmão, cheio de... Porque eu estou dizendo que são imbecis, são idiotas.
Irmãos, esses tolos, eu sei que hoje vai ter muito mosquito, muito, né? Vai ter muita muriçoca, vai ter muita barata, muito inseto tentando tumultuar a situação. Mas olha só aqui, eu tenho um cajado na mão e ele vai no meio da ideia dos hereges que estão de plantão. Pode ter certeza, tão certo como Deus vive, eu vim para bater. Então segura aí. Então, não pode batizar, tem que ser... E outra, ainda vem a idiotice de que tem que batizar em água corrente para levar os pecados. Eu não sabia que, biblicamente, você batiza em água corrente, o pecado do crente vai na água. Pois é, eu não sei onde arrumaram isso. Mas aí ficam repetindo como tolos. Qual é o outro factoide? Eu li isso no Catecismo Católico. Maria é mãe de Jesus. Jesus é Deus. Logo, Maria é mãe de Deus. Factoide. Ela é mãe da encarnação do Verbo, mas nunca vai ser mãe de Deus. Olha a imbecilidade. Desde quando Deus passou a existir? Quando foi que Deus passou a existir? Para você dizer que Deus tem mãe, você tem que entender que ele começou a existir, mas a idiotice não deixa ver. E quem é que está errado, irmãos? Quem está defendendo a Bíblia. Daqui a pouco você vai ver o poste fazendo xixi no cachorro. Que a coisa está toda invertida. Então isso chama-se factoide. A pessoa monta uma ideia e sai propagando para mover a opinião pública. Qual é o outro problema? Interpretação isolada de um versículo. Ou seja, dar voz e autoridade particulares a uma passagem, divorciando-a do seu real contexto. Exemplo, Paulo frequentava as sinagogas nos dias de sábado, está escrito em Atos 17:2. E aí logo você vai escutar os grandes sabatistas dizendo, Paulo era o maior sabatista da Bíblia, ele guardava o sábado. Porque Paulo, eles não leem o versículo todo. Agora, olha o que Paulo fala, isso em Atos 17:2. Agora em 1 Coríntios 9:20, Paulo diz o seguinte, eu procedi como judeu para ganhar os judeus. Para que Paulo ia na sinagoga no dia de sábado? Porque ele sabia que indo no dia de sábado encontraria os judeus reunidos lá. Onde que ele acharia os judeus? No dia de sábado, 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 20. Ele disse, eu me fiz de judeu para ganhar os judeus. Onde está escrito aqui, né, que, em Atos 17:2, se você pegar o versículo isolado, você vai dizer que Paulo estava guardando o sábado. Se você quer achar um versículo, esse aí não prova. Alguém pega o versículo e mostra aí sobre o batismo. Já mostrou? Ótimo. É porque não lê Bíblia, amado. Romanos 6:4. Batismo é sepultamento. Portanto, não tem nada de água corrente nessa história. É bom esse microfone porque eu fico livre para me movimentar aqui. Romanos 6, versículo 4. O Mateus falou ali. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Isso tá bom? Qual é o terceiro problema? Acréscimo ou aminguamento de um texto. A Bíblia diz que se crermos, Deus fará tudo o que pedirmos e quisermos. Essa aí é uma frase que as pessoas usam, tá? É um acréscimo. Então vamos lá. O primeiro é o acréscimo, né? Se nós crermos, eu já vi um televisivo dizer, com a mão direita. Ele faz assim, ó. Se você crê, Deus é obrigado a fazer. Não vou falar o nome do santo. Quer dizer então que a fé é maior do que Deus. Porque se você crê, Deus te vê obrigado a fazer o que você quer. Você está entendendo? Mas a Bíblia nunca disse isso. A ideia que se prega de fé é uma fé deusa. Se você crê, Deus, na mesma hora, fala, não posso fazer nada. Ele creu, eu sou obrigado a fazer o que ele quer. Porém, tudo é possível ao que crê, irmãos, é dentro do contexto da vontade de Deus e do plano do Senhor. Lembrando
de ser dirigido pelo Espírito Santo. Está entendendo? Senão você tenta a Deus e obrigar a Deus a fazer o que você quer. O homem vira um Deus e Deus vira uma criatura, porque é o que se prega. Isso é um caso de acréscimo. E aminguamento? Essa é boa, amado, porque eu já vi bacharel calvinólatra falar isso. Diz assim, Mateus 5,48, caso de aminguamento. Sede santos, eu vou até ler no texto. Vamos ler, Mateus 5, eu não me programei para ler, mas cabe aqui. E hoje é dia de Santa Ceia, né? Para os inimigos da Santa Ceia. Santa Ceia. Se você disser para mim que não tem a palavra santa, então ela é profana, né? Porque não pode falar santa. Olha, santa ignorância, Batman. Santa ignorância. O texto de Mateus 5,48, algumas traduções dizem: sede santos, pois como é santo o vosso Pai que está nos céus. E outro texto diz assim: sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. E eu escutei um bacharel falar o seguinte: é claro que isso, escutem, ele diz, é um exagero de linguagem. Quem pode ser santo igual a Deus? Irmãos, olhe o tamanho do cérebro. Vamos lá de novo? Sede santos, como santo é o vosso Pai que está nos céus. Os irmãos, prestem atenção nessa frase. Vamos lá. O que o estudioso quis dizer? Que nós não podemos ser santos como Deus. Claro. Mas é isso que o texto está dizendo? Não. Presta atenção no texto, irmãos. Se o texto estivesse escrito assim, ó, sede santos como vosso Pai, e terminasse, aí eu falaria, aí não dá. Como é que eu vou ser santo igual a Deus? Só que não é isso que o texto está dizendo. A ênfase não está em Deus, está na santidade. Sede santos como vosso Pai é santo. Opa, está falando de santidade, não está falando de Deus. Está falando da santidade, mas não da santidade de Deus. Ele está falando da santidade, só isso. Se não, o texto diria, sede santos ou sede perfeitos como vosso Pai. E terminaria aí. Porque aí o foco é ser igual a Deus. Não dá. Mas não é isso que está falando. Sede perfeitos ou sede santos como vosso Pai é santo. Ou seja, vocês precisam ser santos porque Ele é santo. Não diz que você tem que ser santo igual a Ele. Os irmãos entenderam? Mas aí a pessoa faz o quê? O aminguamento. Ele diz assim, eu não vou ser santo, eu vou continuar sendo, como é que é o nome que se fala pelos calvinólatras? Depravado. Claro, porque o Calvino era depravado. Então ele acha que todo mundo era igual a ele. Agora, não, porque eu sou inteiramente depravado. Então esse negócio de ser... E quem falou para mim é um calvinólatra. Então o aminguamento, irmãos, ele vem quando uma pessoa minimiza um texto para fazer valer suas intenções espúrias. Um exemplo disso foi o que nós falamos numa live só sobre a Santa Ceia, por exemplo, onde surgiu a ideia de que Jesus não instituiu a Santa Ceia. E por que o cara faz isso? Porque ele amingua textos, isola textos. Pior, bota alguém discordando e não deixa o cara falar tudo. Só um pedaço que interessa. Isso é maldade, isso é leviandade. Esse tipo de comportamento é leviano. Por que a pessoa não deixa, irmão? Porque o objetivo não é falar a verdade. O objetivo é falar uma verdade, mas não a verdade. Tem diferença? Claro. Eu já falei isso aqui uma vez, vou dar um exemplo. O cego, por exemplo, diz que o mundo é um monte de barulhos, né, no escuro. Isso aí é a verdade dele. E para o mudo, e para o surdo. O surdo é um monte de imagem silenciosa. Mas isso é a verdade de quem? Do surdo. Agora, então, não confunda a verdade com uma verdade particular, certo? Então, quando nós falamos aqui sobre a Santa Ceia, não, aí depois vem Paulo falando da Santa Ceia, dá-se continuidade. Jesus ainda disse fazer isso todas as vezes que bebeis em memória de mim, mas aí você vai ver
pessoas aminguando um texto para fazer valer suas heresias. Isso eu já ensinei aqui, então não preciso entrar em detalhes. Então, quarto item, definindo o que é bíblico. Definindo o que é bíblico. Tem gente que porque ele... não, o sábado é bíblico. Por quê? Porque está na Bíblia. Fala, sacrifício de animais também está na Bíblia. Você deveria, então, começar a ofertar para Deus bodes, carneiros, bois, que também está na Bíblia. Bíblico, irmãos, não é porque está escrito na Bíblia. E nós vamos aprender isso aqui. Não é só porque está escrito. Quando a gente fala bíblico, você tem que entender que bíblico tem a ver com uma ordenança divina. É para você praticar. Ou é uma coisa histórica. Somente isso. Mas não para a prática. A gente tem que entender isso aí. Primeiro, definindo o que é bíblico. Se define como bíblico aquilo que a Bíblia define como regra de fé e prática, ou que nos exorta à prática. Por exemplo, Mateus 26, que é hoje a nossa Santa Ceia, e ali Jesus disse para que nós fizéssemos isso em memória dele, um memorial, até que ele venha. Qual é a ordem? Fazer até que ele volte. E Jesus não está falando de rito judaico, porque Paulo vai repetir isso e ele é apóstolo dos gentios. Certo? Você vai ver Paulo ensinando sobre a Santa Ceia. Por que ele ensina? Porque é um memorial. Ele disse, eu recebi do Senhor, que também vos ensinei, que o Senhor na noite em que foi traído, tomou o pão e disse, tomai e comeis, este é o meu corpo. Fazer isso todas as vezes que comeis em memória de mim. E semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice dizendo, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que beberdes, anunciais a morte do Senhor até que venha. É perpétuo? É até que Jesus volte? Claro. Claro que é. É judaico? Não. Jesus ensinou isso, irmãos, já no final do seu ministério aqui. E ele ensinou dentro da ministração da Páscoa, que estava terminando, porque a Páscoa aponta para Jesus. Está entendendo, irmãos? Então é uma ordenança? Já já a gente vai repetir sobre isso e sobre o batismo em águas. A relação, fato e verdade. Tem gente que... Já viu o ignorante falar? A ignorância dizendo assim, contra fatos não há argumento. Só que é uma palavra relativa. Essa expressão é relativa. Contra fatos não há argumento. Depende de que fato você está falando. Vamos dar um exemplo? Verdade é a identificação. Vamos lá? Verdade é a identificação que se dá ao fato. Fatos sempre trazem aparência, mas nem sempre toda a aparência reflete a realidade dos fatos. Posso repetir, irmãos? Vamos lá. A verdade, irmãos, é a identificação que se dá ao fato. Certo? Fatos sempre trazem aparência, mas nem toda aparência reflete a realidade dos fatos. Acontece às vezes de uma pessoa na rua ser assaltada, tomar a arma do marginal e trocar soco com ele e a polícia atirar na vítima pensando que era o contrário. Porque o fato revela que quem está armado é o bandido. O problema é que não era. Então nem todo fato é uma verdade. Vamos dar um exemplo aqui, irmãos. Noé encheu-se de goró, plantou uma vinha, bebeu muito vinho, porque o vinho estava gostoso, acabou que ele ficou bêbado, tirou a roupa, deitou na tenda metade para dentro e o resto tudo de fora. Ficou pelado. O Cã chegou lá, viu ele nu e foi contar para o Jafé e o Sem. Acabou sendo amaldiçoado pelo pai, porque os dois vieram com lençol nas costas e cobriram a nudez do pai, para não ver. Mas o outro ficou rindo, olha lá, tá zombando dele. Agora deixa eu perguntar uma coisa, irmãos, o que é o fato aí? Imagine a internet lançando Noé com o traseiro de fora. Olha só Noé, o homem da arca, apareceu nu
Gente, ele é um depravado. Eu logo vi que não é. Aí vem as opiniões, sabe? Eu logo vi que não é enganar. Vai metido a santo, dizendo que Deus revelou fazer a arca. Você viu? Como é que pode um pinguço? Isso aí é o quê? Por quê? A imagem. Fato. Pergunto. Noé, aí o que se passa? A ideia se passa de quê? De um ébrio. Noé era um ébrio? Não. O que aconteceu com Noé? Uma única vez que ele se embriagou. Exagerou. Ele ficou bêbado. Ele é um beberrão? Não. Então, irmãos, o fato é, o homem estava nu, o homem fez o que fez, porém, ele é um homem direito, só que ele cometeu um deslize, naquele dia. Você não pode dizer que uma pessoa que caiu em adultério, irmãos, é adúltero. Ele adulterou, naquele dia ele cometeu um adultério. O adúltero tem a ver com alguém que vive na prática do adultério. Mas uma pessoa que caiu em adultério uma vez, teve um tropeço, se arrependeu e não praticou mais. Mas você sabia, irmãos, que alguns anos atrás, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro, uma menina, a mãe dela era do circo de oração, mas ela era prostituta. Ficava só de peça íntima, com os seios de fora na rua. E aí, certa vez, essa menina, essa mulher, ela saiu, não sei por qual motivo, lá do meio da bagunça e foi para dentro da igreja, para dentro do templo. Entrou exatamente na hora que as irmãs estavam no circo de oração orando. Aí puseram uma roupa sobre ela, ela voltou para Jesus, ou aceitou Jesus, e começou a jovem, né? E começou a caminhar. Se converteu mesmo. Posteriormente teve um congresso. Nesse congresso ela queria cantar no grupo da mocidade, mas eles não queriam deixar, porque a esposa do líder disse, ela é uma mulher de vida irregular, uma prostituta, mas ela abandonou a prostituição. Chamava a menina, que irmã? A prostituta. Ué, se esqueceram que Deus colocou na sua linhagem uma ex-prostituta, Raabe. Como é que isso acontece, irmãos? Como que você, ao invés de repetir o que Deus disse, você repete o que o diabo diz? Que tipo de evangelho você está defendendo? O evangelho do perdão ou da acusação? Porque o da acusação tem o diabo como Deus. O do perdão tem Jesus como Senhor e Deus. E chegou num congresso, irmãos, Deus tomou a esposa, a menina estava sentada no banco da mocidade, a esposa do líder foi lá e tirou. Você não pode ficar aqui no meio das servas do Senhor, não. A menina ficou do outro lado, Deus posteriormente tomou em profecia e falou contra a liderança. E disse, tu não ficarás aqui. Em 3 dias tu serás tirado. Ah, ficaram zangados. O que aconteceu? Em 3 dias ele foi arrancado de lá. E Deus usou quem? Ah, a prostituta. Mas a menina não se arrependeu, gente. Deixa eu abrir aqui um outro parênteses. Quer ver uma coisa? Uma pessoa, já viu a pessoa dizer assim, ó, pastor que caiu em pecado nunca mais é o mesmo. Mas por que não? Eles vão dizer assim, primeira conversa mole. É porque pássaro de asa quebrada nunca mais voa do mesmo jeito. Então, o perdão de Deus, quando o pastor não era crente, se converteu, o sangue de Jesus estava poderoso. Agora que ele se arrependeu depois de um pecado e voltou, aí o sangue já não tem mais tanto poder para perdoar. É mais ou menos isso? O sangue não consegue, é isso? Aí eles vêm com uma segunda frase diabólica. Qual? O povo não esquece. Agora deixa eu perguntar para você, eu preciso de você para receber perdão de Deus? Nós precisamos? O perdão de Deus passa pelo ser humano? Ou o perdão de Deus é direto para nós? Você está entendendo? O povo não perdoa. Quem não perdoa não vai para o céu, meu irmão. É só isso que a Bíblia diz. Então esse povo que está se falando vai para o inferno. Quer continuar latindo? Vai fundo, mas não tem céu para esse tipo de gente. Então eu não encontro apoio na Bíblia para dizer que uma pessoa que caiu em pecado, se arrependeu, se consertou, ele nunca mais é o mesmo. Onde está escrito isso? Pior, ainda quer usar o Davi, usar contexto. Que contexto, amado? Estamos falando de perdão. Quando você é perdoado, você volta ao mesmo estágio. Existe sim os danos oriundos daquela queda, a sua volta, é fato. Porém, no que diz respeito a você e Deus, a coisa fica perfeita, desde que você se arrependa.
Então a relação fato e verdade, eu creio que está esclarecida. E a gente dá sequência falando sobre o item 6. Agora vem aquela... Eu fui barrado, né? Enfrentado aqui, assediado por causa do que eu vou falar. Molde, modelo, paradigma bíblico, histórico, doutrinário. É o próximo assunto. Esse é meio doloroso. Motivo. Irmãos, modelo não é o que você cria. Modelo é o que a Bíblia diz. E você vai se assustar sobre o que é modelo na Bíblia. Molde. Aí a pessoa vai lá para o Antigo Testamento e fala assim: Deus falou para Moisés, faça conforme o modelo que eu te mostrei lá, tabernáculo. Como um arquiteto, eu te dei uma planta, vai lá e faz o tabernáculo. Antigo Testamento, irmãos, é todo feito em modelo, desenho, algo de arquitetura, desenho, tipo, figura. Novo Testamento não. Com duas exceções que nós vamos falar adiante. Só tem duas. Esses outros modelos que você criou, baboseira. Os outros modelos que você está inventando é coisa do seu cérebro embotado. Herege. Vamos lá. A igreja, aí vem aquela fala. A igreja, irmãos, possuía uma postura em suas abordagens na era apostólica, como o culto nas casas, por exemplo. A doutrina bíblica, isso era uma doutrina bíblica? Era um modelo para nosso tempo? Não. Advoga a sua vigência? A Escritura advoga a sua vigência? A resposta é não. As pessoas cultuavam nas casas. A Bíblia diz que nós só podemos cultuar nas casas? Não. A Bíblia proíbe criar templo? Bom, não está escrito. A resposta é, por que se cultuava nas casas? Por causa da perseguição. O dragão, país vermelho, China. Lá, por causa da perseguição, até hoje, né? Tem muito cristão lá, escondido. Eu te pergunto, eles vão por um acaso abrir um templo e botar um placão lá no alto? Nunca. Por que não? Você vai pintar um alvo nas costas para o inimigo atirar. Isso é regra para nós? Não. A Bíblia advoga que essa forma, essa liturgia dos apóstolos é para os nossos dias? Na Bíblia não fala não. Então, por que eu vou inventar isso? Se a Bíblia não disse? Para falar isso aí, irmãos, entendeu? Eu teria que copiar o que eles estão fazendo. Primeiro, eu não poderia cultuar num lugar alugado. Nunca. Teria que ser dentro de casa. Os tipos de culto. Definição de modelo histórico pontual ou temporal e modelo histórico doutrinário. Espero que eu esteja sendo entendido. Amém? Vamos lá. Definição de modelo histórico pontual ou temporal e modelo histórico doutrinário. Qual é a diferença? Não obstante os valores espirituais do culto no deserto e no novo pacto, as reuniões feitas nas casas exclusivamente nos dias apostólicos, seu modelo é pontual e histórico. Por que histórico, irmãos? Porque isso é um modelo... Por que pontual? Porque dizia respeito a esse período apostólico somente. E ele é histórico por quê? Porque em nenhum lugar da Escritura tem uma ordem para que isso seja dado como modelo. E eu vou explicar para vocês. Não pode ser tido como modelo porque não está escrito. E segundo, porque só existem dois que Jesus exigiu. Porque o modelo é um desenho. É um simbolismo. É um ritual. E isso só existe na antiga aliança. E no Novo Testamento só tem duas coisas que Jesus mandou. Mais nada. Agora você imagine eu ter que enfrentar alguém me obrigando a deturpar a Bíblia para defender as paranoias de uma mente sem conhecimento. Sem capacidade espiritual. Imagine se todo mundo que chega na minha casa assim, não gostei desse tapete. Vai ficar não gostando.
Chega na minha casa e diz, ó, essas cadeiras eu não gostei ali. Bom, primeiro que nem sou eu que resolve isso, é a minha esposa. E eu vou te dizer, é brava. Ela vai olhar para sua cara e vai dizer, eu gostei dele aqui. Se você insistir, ela vai dizer, vem cá, você não tem nada com a minha vida não. Entendeu? Isso é problema meu. Que história é essa? Então, quando a gente recebe uma pessoa, principalmente pessoas que eu já recebi do ministério, são pessoas que têm que vir para cá, ficar sentado e aprender, irmãos. O modo da igreja pode até ter mais conhecimento, porém, o modo como nós ministramos e ensinamos é a responsabilidade de quem? Da minha liderança. Agora imagine se eu recebo 4 pastores e os 4 pensam diferente. Vem aqui um calvinólatra, que eu não recebo no ministério, mas vem um pelagiano, entendeu? E vem outras ramificações, os 4 e querem implantar a ideia deles. Vai ficar querendo. Primeiro que eu já não vou receber no ministério, já começa por aí. Por que não? Porque eu não vou botar a igreja em situação de vergonha por causa de divergência de pessoas que não têm maturidade e não conhecem Deus. Porque quando eu digo conhecer Deus, é relacionamento com Ele. Então não vem com essa conversa de a mente cheia de paranoia, achar que isso é espiritualidade. Porque não é. Então, modelo histórico e pontual, alguma coisa que foi para aquela época, amém? Entendemos? O modelo histórico, irmãos, ele é sempre relativo a pessoas e coisas externas que carregam regras tangíveis ou simbólicas, tá? Então, o modelo histórico é alguma coisa relativa. Em outras palavras, é só para aquela época, não é para trazer para os nossos dias. Não é, irmãos, porque você acha que está lá, que está. Porque isso é coisa da sua cabeça. Você acha. Não, mas Deus estabeleceu. Não, mas você que está dizendo. A Bíblia não está dizendo. Quando alguém, irmãos, me faz uma afirmação que diz ser bíblica, eu pergunto, onde está escrito? Vou dar um exemplo aqui. Há alguns anos atrás, bastante anos atrás, um jovem, né, e eu também, foi minha época de juventude, ele chegou para mim e falou assim, eu estou tendo um problema, ele falou assim, engraçado, alguém falou para mim que Jesus não aceita que nós preguemos, não aceita que nós evangelizemos. Eu falei, como assim? Ele disse, porque está escrito, Jesus falou o seguinte, eu não aceito o testemunho de homens, então é para a gente não pregar. Os irmãos estão entendendo? Quando ele falou isso para mim, eu falei, se você pegar só esse versículo, é verdade. Mas onde está escrito? Aí ele pegou o texto, deixa eu ler o texto. Aí a continuidade do versículo, mas digo isto, para que vos salveis. A gente não prega para Jesus, por causa de Jesus. Porque se você disser que ele não é Deus, ele continua sendo Deus. Se você disser que ele não salva, ele continua salvando. Se você disser que ele não existe, ele continua existindo. Então, não adianta, o que você fala não é para ele. Mas quando você prega que Jesus é o Salvador, é por causa de você e das pessoas que estão à sua volta. Então Jesus disse, eu não recebo testemunho de homens, porque os homens não podem testemunhar sobre ele, a pessoa dele. Só para os outros. Mas para Deus, Deus não precisa de testemunho de homem. Porque Deus é antes dos homens. E Ele é perfeito. Os irmãos entenderam? Deus não precisa crer no que você está falando. Deus não precisa... se Deus precisar de você, ele é imperfeito. Mas Deus é perfeito, Ele não precisa. Por isso que Jesus disse, eu não recebo testemunho de homens. Porque não vai fazer diferença. Agora, Ele disse, eu digo isso para que vocês sejam salvos. Porque quem foi que mandou pregar por toda parte? Não foi Ele? Os irmãos estão entendendo? Quando alguém pega um texto isolado e sai falando besteira? Aí, ele estava discutindo com um menino que defende as teologias, a teologia, aliás, russelita, ou Testemunho de Jeová, e ele disse que o menino falou para ele assim, que o Espírito Santo não é Deus, é uma força ativa. Aí ele falou o seguinte, não, ele usa pronome pessoal, separai-me, né, a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado, e o texto disse o Espírito Santo. Separai-me a Saulo e Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. Atos 13, versículo 2. Aí, o que o menino que é russelita falou? O testemunho de Jeová, ele disse, é mesmo?
Provérbios chama a sabedoria. A sabedoria usa o pronome pessoal. Ela disse: eu, a sabedoria, fui formada. Você vai me dizer que a sabedoria é Deus? Que é uma pessoa, aliás? E aí ele veio conversar comigo arrasado. Só, irmãos, que eu falei, qual é a resposta? É simples. Provérbios é um livro poético. Na poesia, como nos Salmos, que também é um livro, são livros poéticos, é um livro poético, aliás, o livro dos Salmos, você vai ver lá, uma noite faz declaração a outra noite, e um dia faz declaração a outro dia. E outros, coloca o dia, a noite, as flores, os animais como pessoas. Por quê? Estamos falando de poesia. A sabedoria usa pronome, mas no sentido, entendeu? Poético. Então não há problema. Agora, onde se usa pronome pessoal, o Espírito Santo usa pronome pessoal, irmãos, é num livro histórico do Novo Testamento. Portanto, prova que, dentre outras coisas, que o Espírito Santo é uma pessoa. Isso é dentre outras coisas, porque existem provas muito maiores que essa. Então, os irmãos entendem como uma pessoa é capaz, irmão, de manipular um texto, criar uma narrativa para fazer valer suas paranoias? Você fez uma afirmação? A Bíblia fez essa afirmação ou você que está fazendo? Se você está fazendo, meu irmão, tu é herético. O que você está fazendo é besteira. Sai acusando quem você quiser, dá coice em quem você quiser, xinga quem você quiser xingar. Problema seu, irmão. Você está defendendo o quê? Bíblia? Não, a Bíblia não precisa que você defenda ela, não. Porque ela mesma interpreta a si mesma. Então ela não precisa de você. Quando nós fazemos isso, é para sermos salvos. Mas não porque ela precise. Porque foi escrita pelo Espírito Santo. Ela não tem defeito, ela não precisa da sua reforma. Ela não precisa que você dê voz para ela já tem a voz dela. O que nós temos que fazer é nos harmonizarmos a ela. Só há duas práticas simbólicas, irmãos, ou ritualísticas, ordenadas na nova aliança, que são a Santa Ceia e o batismo nas águas. Um rito, uma liturgia ou ação pública social. Esses modelos são históricos, mas também doutrinários, únicos na nova aliança. Só existem esses dois simbolismos. Só existem esses dois modelos. Qual é o outro modelo? Modelo de culto, modelo de formação de igreja? Balela! Ou vocês acham que... Irmãos, tem pessoas que acham que a gente é bobo. Eu não caí de paraquedas, não. Jesus me chamou e chamou para o ministério, mano. Eu não tenho que me achar o bambambam, não é isso, não. Eu me glorio em Cristo. Aí aparecem pessoas heréticas, pessoas cheias de más intenções, pessoas que querem nos comprar. Aí aparece, sabe? Sorrateiro como a serpente deslizando, e a gente conversa sendo verdadeiros. Eu não vou ser falso com a pessoa, eu vou ser verdadeiro. Agora tem uma coisa, quando a pessoa ia plantar o milho, eu estava escovando o dente, irmão, do angu que eu comi. Não que nós não possamos escutar e aprender, mas desde que estejamos ouvindo alguém que vive com Deus e é sério. Pessoas equivocadas têm o direito de se arrepender e voltar atrás. Pessoas heréticas e pervertidas, irmãos, eles têm o pecado da apostasia, eles não vão voltar atrás, porque eles não aceitam a simplicidade do Evangelho. Eles confundem o nariz com a secreção. Eles atiram no pecador, irmãos, e deixam o diabo livre, porque são pessoas pervertidas. Então, o único simbolismo e modelo dado por Jesus que deve ser obedecido, que ele é histórico e doutrinário porque tem que praticar, Santa Ceia e batismo em águas. Por quê? Porque a ceia tipifica, aliás, o batismo em água tipifica a nossa morte para o mundo e ressurreição espiritual. Novo nascimento, tipifica isso, simboliza isso. E a Santa Ceia é que tão logo a gente nasce de novo, Jesus é o pão vivo, é o alimento espiritual para o nosso ser, nossa nutrição espiritual. Isso aí é um simbolismo. A Santa Ceia é um memorial, é um sinal para a igreja. Batismo em águas é um sinal para o mundo. Quando alguém se batiza em águas, é um simbolismo, é um ritual simbólico. Para quê? Um ato público para dizer, eu estou rompendo com esse mundo. Mas ele só pode fazer isso porque ele nasceu de novo, ele morreu para o mundo, na hora em que ele se converteu.
E logo em seguida, ele no templo, no santuário, ele vai participar dos simbolismos do corpo e do sangue do Senhor. Simbolismo! Porque o pão é símbolo, irmãos, do corpo de Cristo. Não é uma doutrina transubstancial, onde depois que acabar a reunião, aquele pão continua sendo o corpo de Jesus. Não! Porque ele só tem valor na hora da ministração. Quando acabar, falar amém, ele volta a ser o pão comum. Mas na ministração, simbolicamente, ele é o corpo do Senhor e o suco de uva é o sangue de Jesus. Quero aproveitar, irmãos, para lembrar aqui que algumas pessoas falam assim. Tinha um pastor que ele servia vinho alcoólico, como alguns fazem em nossos dias, na Santa Ceia. E ele dizia, santo pinguço, ele dizia assim, Jesus transformou o vinho bom, o vinho alcoólico. Ele falava isso. Mas a ignorância é tão grande, porque ele falava isso para pessoas que não leem a Bíblia, que não pesquisam, que não se importam, escuta tudo e engole. O que ele não sabe é que na noite em que Jesus, de quinta para sexta-feira, ele estava comendo a Páscoa, ele pegou, não foi vinho alcoólico. E como é que eu posso provar, irmãos? Porque uva, irmãos, não dá vinho. Uva dá suco. O vinho, ele não vem da uva. Quer dizer, o que vem é o suco. Do suco vem o vinho, porque ele fermenta. Na Páscoa não se servia nada fermentado. Vocês vão entendendo? Então o que Jesus pegou como símbolo do sangue dele? Suco de uva. Está entendendo? Sim, porque a questão que eu estou falando é de fermentação. Eu não preciso ir procurar o grego para dizer oinos, que quer dizer suco de uva, em detrimento, contrário a gleuco, siqueira, shecar, que eram bebidas alcoólicas ou embriagantes. O gleucos no grego, né, e os outros dois semíticos e hebraicos. Mas eram vinhos que fermentados, mas não na Páscoa. E quando se fala de vinho na Santa Ceia, é gleucos. Então, vocês não entenderam? O cara vem e diz que Jesus fez o vinho fermentado. Quer dizer, é difícil você escutar um cara que vai defender o que ele pensa, mas não o que a Bíblia diz. E nós não estamos preocupados com o que nós pensamos. Estamos preocupados em defender o que a Bíblia diz. Dando sequência. Item 8. Modelo doutrinário. Modelo doutrinário. Ou seja, o que é um modelo doutrinário? Normalmente, coisas morais e espirituais, ou seja, diz respeito ao organismo. A igreja, ela é uma organização, isso que nós estamos vendo, social. Ela tem, dentro de um país como o que vivemos, ele tem um CNPJ, tá? Tem toda a sua organização de estatuto, RI, que é o regimento interno. Isso é o aspecto do sistema, organização social. Mas, no mundo espiritual, ela é orgânica. E organismo é o termo que se aplica a corpo, não no sentido social. Ainda que você possa chamar o sistema disso, mas não é. Biblicamente, corpo que a Bíblia fala diz respeito à organização espiritual da igreja do Senhor. Você não pode pegar isso e misturar, irmãos. Todas as vezes que alguém diz que vai à igreja, ele está dizendo, eu vou à reunião dos santos. Ou será que tem alguém aqui com problema aqui mental que não sabe definir o que é isso? É preciso explicar que quando você vem ao templo, você está falando que está vindo, eu vou ao templo, mas a igreja também não é chamada de templo? Você está entendendo? Não, mas é tijolo. Eu vou ter que dar uma chupetinha para explicar que essa diferença, pelo amor de Deus, irmão, poupe a gente, livre a gente de estar lidando com esse tipo de situação que estamos falando,
de que alguém venha ao templo. E outra coisa, você sabia que nós, não é só templo. Paulo diz em Timóteo que nós somos chamados casa de Deus. E outra, coluna e esteio da verdade. Nós somos casa de Deus. Quando alguém diz que vai ao templo, ele está falando o quê? Vai entrar em você? Quando ele diz eu vou à casa de Deus, ele vai entrar na sua vida? Não, ele está vindo na reunião dos santos. E pronto. E acabou. Os justos, a Bíblia diz, nos Salmos, Salmo 92, é isso? Diz que os justos estão plantados onde, irmão? No templo, na casa de Deus. Mas a Bíblia chama a gente de templo, então né, os justos estão plantados em nós? Você está entendendo? A baboseira, o tamanho da paranoia. Sabe por que as pessoas estão na live e não têm ideia do que eu estou falando, irmãos? É porque a gente tem que escutar essas coisas de pessoas que a gente achava que não falaria. Que a gente acha que pelo menos tem um pouquinho de maturidade. Pelo menos. E vou lembrar, irmãos. Eu não estou aberto para bater boca. Eu sou cristão. Eu não sou satanista. Não entenderam? Eu converso. Até debato temas. Agora, bater boca? Porque você é carnal. Não. Eu não vou nessa altura. Normalmente a gente deixa a pessoa se revolver sozinha na sua ignorância. As pessoas. A igreja possuía uma postura em suas abordagens. Esse aqui é o assunto que eu já até falei, né, irmãos? Tá. Eu virei aqui, desculpe. Modelo doutrinário, eu acabei virando aqui a página. Governo da igreja. A vida da igreja é Cristo, a cabeça. A liderança da igreja é Cristo, o cabeça. A Bíblia apresenta Jesus como o cabeça, o líder. E a cabeça, a vida. Você não se desvia quando você abandona o templo visível, ainda que isso vá levar ao desvio. Você se desvia quando você sai da igreja invisível. O que separa você, irmãos, da igreja invisível é a morte espiritual. É o que nós chamamos de desvio, apostasia. Então, quando alguém fala, irmão, chama movimentos religiosos de facção, tá? Estou fazendo aqui uma mensagem, trazendo uma mensagem apologética. Quando você chama de facção, você precisa entender que a igreja também é. Agora você tem que entender o que é uma facção herética e o que é uma facção ou um grupo separado ou seleto. Isso é facção. Por isso que existe o adjetivo facção criminosa. Porque senão, irmão, você só falaria assim, uma facção, pronto. Facção, ela necessariamente é criminosa, só que não. Por isso que existe o adjetivo. Porque existe facção que não é criminosa. Facção herética, porque existe facção que não é herética. Mas lá em Corinto se dividiram em 4 facções carnais. As facções que estavam lá, qual é o adjetivo? Carnais. Vem cá. Os fariseus eram uma facção. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus mandou o povo sair da sinagoga? Por que Jesus não mandou? Está lá em Mateus. Mas Jesus era para mandar. Os fariseus estavam tudo desviados. Jesus mandou sair? Engraçado, né? Mandou não. Sabe o que Jesus disse? Fazei tudo o que ele vos disser, mas não procedais segundo as suas obras, porque dizem e não fazem. Você está entendendo? Os fariseus estavam errados. Errado em quê? No que eles faziam, não no que eles ensinavam. Hoje nós temos homens que a gente sabe que não vivem com Deus. Mas o que eles ensinam está dentro da Escritura, está certinho, glória a Deus. Porque você não vai ter uma igreja, irmão, onde está todo mundo 100%. Você vai ter na igreja pessoas que não vivem com Deus. No tempo de Jesus era assim. Por que vai mudar? Você está querendo uma igreja onde está todo mundo perfeito? Se você está querendo isso, o primeiro pervertido é você. Ou sou eu, se eu pensar assim. Então Jesus não diz assim, sai todo mundo de lá, hein?
Vai, arruma outro lugar para vocês irem. Não mandou, não. E outra coisa, irmão. Se você começa a ver todo mundo como pervertido, significa que cada pessoa é um espelho. Você está olhando para você. Biblicamente não há apoio para esse tipo de comportamento. Isso é heresia. E é heresia de perdição ainda, para piorar a situação. Então, quando Jesus olha para os fariseus acreditavam na ressurreição, e os saduceus não acreditavam na ressurreição dos mortos. Pergunto, Jesus fez o que com eles, irmãos? Só os ensinou. Mais nada. Aí você diz assim, você está defendendo os fariseus e os... Eu não estou defendendo nada. Eu só estou explicando a forma como Jesus lidou com eles. Deixa eu dar um exemplo aqui, um outro exemplo aqui. Algum tempo atrás eu tenho esse vídeo. Está na rede social, qualquer coisa você procura na descrição. Está na descrição? Tá, né? Os nossos vídeos. Eu fiz uma defesa apologética de 1 Timóteo 2, 11 e 12. E 1 Coríntios 14, né? 34, se não me foge a memória. Sobre a postura da mulher na igreja e em casa. Os inimigos do pastorado feminino pegam esses textos de Timóteo e de Corinto e bate. Aí eu fiz gravei um vídeo não defendendo o pastorado feminino. Não foi isso que eu fiz. Eu fui lá só para defender a exegese do texto. Só isso. E explicar que ali não há nenhuma menção, não tem nada a ver com pastorado. Eu usei o grego como fonte etimológica, eu usei o contexto, eu usei a hermenêutica para interpretar cada parte e expliquei como nós temos no nosso vídeo. Sabe qual foi os gritos que eu escutei nos bastidores? Não aqui, mas da live? Que eu estava fazendo muita força para defender o pastorado feminino. A burrice é tão grande, irmãos, que eu não estava fazendo isso, porque a mente é pervertida. Eu estava defendendo o texto. E se você quiser falar alguma coisa contra o pastorado feminino, vê se você vai ler Bíblia. Procure em outro lugar, porque esses textos não te dão base. Essa ideia de a mulher fique calada. Eu já expliquei isso no vídeo. Quer aprender, vai lá e olha lá. Porque não há apoio lá. Nesses textos, não. Você pode procurar em outro lugar, mas aí não. Agora, se você tem raiva e não gosta de mulher, eu respeito. Eu respeito. Não concordo, mas eu respeito. Tudo bem. Você tem nojo, tem repulsa por mulher? Aí. E eu vou dizer mais, amado. Como diz o Jacinto Manto, eu estou solto nessa manhã. O camarada pega um celular, cara velho, de evangelho. Eu entendo. A mente, né, está no 1930. Irmão, não pode ler a Bíblia no celular. A Bíblia tem que ser aqui. Ô, bonito, você quer ser bíblico? É melhor você nem pegar a Bíblia. Vê se você arruma uma pele de animal e manda registrar a Bíblia lá, porque é em pergaminho. Ou então você dá um jeito de arrumar as pedras dos 10 mandamentos do Moisés para você ler, porque foi escrito com o dedo de Deus. Você está entendendo, irmãos? A criancice. A gente tem que... Eu nessa manhã fico assim, gente, eu fico estarrecido de que a gente tem que enfrentar esse tipo de problema. Desnecessário. Tanta coisa boa para si, né? E nessa manhã eu tenho que estar aqui varrendo essa sujeira para fora. Governo da igreja, cabeça é Cristo, né? A cabeça é a vida, o cabeça é o líder. E para a gente encerrar, porque já estamos no final para a nossa Santa Ceia, chamamos grupos de crentes espalhados de facção, no caso destes estarem separados da vida de Cristo. Aí nós estamos falando de pessoas heréticas. E herético que eu estou falando, que nega a salvação em Cristo, que nega que Jesus é Deus, nega a Trindade, entendeu? Essas pessoas que dividem a salvação com algum santo, sei lá, aí a gente é heresia de perdição. Agora, esses grupos chamamos de grupo herético. Outro não. E no sentido de alguns membros caídos, mas em relação à sua confissão de fé, divorciados da Bíblia. Ou seja,
pessoas caídas no nosso meio, existe, vai existir sempre pessoas que estão vivendo com Deus e pessoas que não estão vivendo. Lembrando, modelo histórico é sempre social e modelo doutrinário é sempre orgânico. Não existe um modelo social de igreja, queridos, existe um modelo orgânico, modelo espiritual. Está entendendo? Não existe esse negócio de você dizer como é que deve ser o templo, se ele tem que ter isso ou tem aquilo outro, no sentido social. Não existe esse modelo na Bíblia, só na cabeça de pessoas que infelizmente estão equivocadas. Biblicamente, o modelo que a Bíblia apresenta, ele é o modelo doutrinário, para eu cumprir, ele é orgânico. E aí eu teria que ter uma outra live só para falar sobre essa organização espiritual, ministerial, que esse modelo existe. Mas ele é universal, é intangível. E você não pode dizer para mim quem é quem. Então não importa se é na China, na Coreia, no Japão, nos Estados Unidos, a igreja é um corpo, ela é única. Nesse sentido, orgânica, tá? Não vem com esse modelo social aí, porque não passa. A apostasia não tem a ver, irmãos, com as práticas sociais ou do sistema. Como alguém que diz que Kung Fu é do demônio. Capoeira, tem a bênção, tem, eu não sei, golpe de capoeira, mas diz que aquilo ali é satanista. Aliás, tem um apologista amigo meu que ele falou isso. Eu sei que ele está equivocado, mas ele falou isso, que cada movimento da capoeira é a bênção a uma entidade. Ainda que fosse, amado. O problema demoníaco, irmão, não está numa prática externa, está numa prática interna. Você está entendendo? Primeiro que a Bíblia diz que o ídolo é nada. Se eu, pela fé, vou invocar uma entidade do mal, eu vou ter relação com ela. Relação espiritual. Agora, se eu não creio, ou eu creio na Escritura, eu creio em Jesus como superior, esse tal espírito não tem autoridade sobre mim. É óbvio que na arte marcial, o Kung Fu, inclusive o Kung Fu, do ponto de vista de que ele foi criado pelos budistas, né? Ele foi criado, irmãos, para equilíbrio, saúde e para defesa, nunca para ataque, nunca para ferir ninguém. Ele tem a ver com uma filosofia de vida, comportamento. Foi criado lá com esse objetivo. Não tem a ver com bater em alguém. E por que os socos e os chutes e tudo? Tudo é filosófico. Ele pode ser usado em luta, mas não é esse o alvo principal. E por que é filosófico? Porque tem a ver com o comportamento do dia a dia, as lutas que nós enfrentamos, manter a distância, o equilíbrio diante dos problemas, equilíbrio emocional, tem a ver com isso. Mas alguém vai pegar e dizer que é do demônio. E por que a pessoa faz isso, irmãos? Levando a coisa para o lado social. Mas a Bíblia não nos dá apoio para essas coisas. O que ela diz? A nossa luta não é social. Ou seja, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Nossa luta é contra principados e potestades. Não é essa guerra de você mais bonitinho, mais feinho, de você mais gordinho, mais magrinho. Isso é social. Não é isso que a Bíblia ensina. Está entendendo, irmãos? Então, todas as vezes que alguém leva para esse lado, eu sei que a pessoa é carnal. Todas as vezes que você vem discutir comigo, a igreja não pode ser vermelha, porque vermelha é guerra, é do maligno. Disseram que o batom vermelho, a cor vermelha é da pombagira. Isso é só você mostrar na Bíblia. Porque o que eu sei, o diabo só é pai de uma coisa, da mentira. O resto... irmão, você pode pintar a unha assim, tá? Mas assim, bem clarinha. Pinta de vermelho não, que é proibido. É a mesma coisa, não pode comer sardinha, mas pode beber o caldo. Você pode registrar. Somos a comunidade evangélica de Sabá. Onde? Na justiça, no documento da igreja. Mas se você botar lá em cima, heresia de perdição. Então, me mostra aqui, e eu fico quieto. Só me mostrar aqui. Não vai mostrar não? Balela. Conversa mole. Nem quero escutar, que é besteira.
É uma criança tão grande que é uma criança doente. Então, irmãos, a apostasia não tem a ver com práticas sociais ou do sistema. Isso começa no organismo. Ou seja, irmãos, porque os movimentos que tem estão corrompidos. Todos? Está sabendo bem. Existem pessoas corrompidas, irmãos. Como eu disse, os fariseus estavam corrompidos. Jesus não mandou sair de lá. Jesus disse, faça o que os fariseus dizem, só não proceda como eles, porque eles estão corrompidos. Foi isso que Jesus disse. Jesus mandou você fazer uma revolução social e sair derrubando tudo quanto é igreja e estabelecer a sua? Isso é facção. Jesus mandou fazer isso. Quando nós falamos de corpo, estamos falando de alguma coisa orgânica. Estamos falando de alguma coisa espiritual. Quando o espiritual muda, o social muda. Mas não é o social que faz mudar o espiritual. É o espiritual que faz mudar o social. Você não pode pregar o evangelho dizendo, fulano, para de beber, para de jogar, para de se prostituir, para você ir para o céu. Isso não resolve. Você tem que dizer para ele que isso é pecado, vai levar ele para o inferno. Quem toma a decisão de mudança? Ele. Quando ele muda aqui, ele muda lá fora. Como é que é o nome da igreja mesmo? Não. Como é que é o nome da igreja mesmo? A Bíblia chama de noiva de Cristo. Não, não é noiva de Cristo, não. É amada. Que está lá em Cantares. Não é amada, não. É coluna e esteio da verdade. Não é não. Não é não. A igreja não é não. É casa de Deus. É casa de oração. Não. A Bíblia diz que é templo. Não, mentira. Pedro falou que não é não. Ele falou que é pedra viva. Somos pedra viva. Não, então qual é o nome? Eu não sei não. Entendeu? Como é que é o nome da igreja? Somos somos uma comunidade evangélica. Não pode evangélico, não pode não. Por quê? Porque diz respeito só ao evangelho. Então é cristão. Não, só diz respeito a Cristo. Então é crente. Não, crente todo mundo é. Você está entendendo a paranoia? A febre vai ficando pior. O que nós somos? Somos a comunidade evangélica de Sabá. Somos uma assembleia. Somos a igreja batista, do pessoal que batiza. A presbiteriana, porque ela tem no seu governo, ela enfatiza os presbíteros. Qual é o problema? Nenhum. Heresia, me mostra. Eu fico calado. Só pode nos calar com essa palavra. Santifica-os na verdade, a minha narrativa é a verdade. É isso que está escrito? Santifica-os na verdade. Jesus disse em João 17, a tua palavra é a verdade. E quem gosta de defender a heresia, cuidado, olha para o contexto. Se você não vai olhar o contexto, meu irmão, vai ter problema. E nós vamos defender sempre o que a Escritura Sagrada diz. Amém? Pai eterno, queremos agradecer a vitória desta manhã na tua presença. Oramos para que, sobre todos que estão conosco, sobre todos que têm participado, recebam da tua parte uma bênção especial. Que haja renovação, que haja transformação, que haja integração com a tua palavra, com o que está escrito, Senhor. Dá-nos uma tarde de domingo abençoado na tua presença, guarde-nos no retorno aos nossos lares, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Terminado em nome de Jesus.